Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação é para Ele. Que Ele continue com as mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas. Sou grata a Deus por me trazer aqui mais uma vez, sempre rendendo graças a Ele, louvores e exaltação, pois Ele merece. É o único que merece nosso louvor e nossa exaltação, é o nosso Deus. Nesse momento, desejando a todos um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus sobre cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos colocado Deus como prioridade, irmãos, no nosso dia a dia, nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Se temos colocado, irmãos, Deus como primeiro, Ele pode fazer grandiosas coisas. Se nós não quisermos, irmãos, nos justificar nós mesmos, em meio às guerras, em meio às batalhas, Deus, Ele entra em cena e peleja por nós. Não importa quantas vezes a fornalha vai ser aquecida, não importa quantas vezes o adversário vai tentar se levantar, não importa. Se colocou Deus na frente como prioridade, pode ter certeza, Deus, Ele vai agir. Amém? Então, o que nós podemos contemplar, a palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada dia. O que eu posso contemplar aqui, irmãos, em meio a uma afronta do adversário, em meio a uma guerra, e guerra de fogo, porque era uma guerra de fogo, aqui para esses três homens de Deus, que verdadeiramente provaram, não falando, mas com as próprias vidas, irmãos, eles estavam prontos, dispostos, se fosse possível, morrer, mas não negar a sua fé em Deus, não desonrar, não quebrar os princípios. Será que nós estamos já dessa forma, irmãos? Não importa se vem um decreto lá, de onde veio, como foi feito, e que manda de toda forma nós nos submeter. Será que nós temos essa fé, irmãos, de obedecer a Deus acima, seja de quem for? As autoridades foram constituídas por Deus. Tem muitos que enchem a boca para dizer, mas não tem temor de dizer. Mas essas autoridades, se fugirem, se mandarem fazer alguma coisa contrária, não importa, ele pode ser quem for, maior do que Deus, eu garanto que ele não é. E você tem que obedecer primeiramente a Deus, para poder então obedecer às autoridades. É o que esses três corajosos nos dão uma lição, que eu amo demais. Porque eles não falaram não, irmãos, eles viveram, eles estavam prontos a morrer. Nós devemos ter essa fé, irmãos, eu quero essa fé para mim. Obedecer a Deus em primeiro lugar, não importa quem é que se coloca como um grande, como autoridade, porque eu sei muito bem que maior do que Deus ele não é, e eu tenho que obedecer primeiramente à voz do meu Deus. Primeiramente a voz do meu Deus. Então, que você tenha essa fé, peça. Também eu tenho pedido. Senhor, não deixa que eu desonre os teus mandamentos para concordar, seja com quem fosse, sendo que está errado, de forma nenhuma. Não vou concordar nunca, Senhor. Tenha misericórdia de minha vida, mas me ajuda a te honrar, me ajuda a te obedecer em todo o tempo, não importa o que vai me acontecer. Foi o que esses homens aqui fizeram, irmãos. Quando o rei Nabucodonosor faz a pergunta para eles, irmãos, abre aí sua Bíblia, por gentileza, em Daniel 3, no 14. Veja a pergunta aqui do rei para Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorar a estátua de ouro que levantei? Aí eles respondem aqui no 16. Olha aqui a coragem de quem verdadeiramente vive o evangelho, irmãos. Na prática, não é de boca não, na prática. Glória a Deus. Eita, Deus fiel. Glória a Deus. Eles viviam, irmãos, aquilo que eles conheciam, não só simplesmente por conhecer, mas eles viviam, por isso que eles estavam dispostos, se possível, a morrer.
Daniel 3, no 16. Responderam os três, viu? A mesma coisa. Olha a união aqui, olha a comunhão. Olha a concordância aqui. Oh, glória, aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estão desacatando as autoridades, será aqui? Não, irmãos, eles estão obedecendo a palavra de Deus apenas. Eles estão apenas cumprindo a palavra de Deus lá em Êxodo. Deus, ele vai falar da abominação que é adorar uma imagem de escultura. Somente ele é digno de adoração. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvará perante a ela. Vai lá em Êxodo e veja, Êxodo 20. Está ali o nosso Deus falando sobre aquela idolatria que é abominável perante os olhos do Senhor. Ele diz que aquele que desonra ele, irmãos, não tem como ter bênção de Deus sobre a casa destas pessoas. É a Bíblia que nos ensina. Pode ler lá em Êxodo 20. O que vai acontecer para quem adora uma imagem de escultura. E eles preferem temer a Deus, irmãos. E nós precisamos temer a Deus e não estar adorando ídolos. Não, de forma nenhuma colocando nada na frente do Senhor. Mas simplesmente obedecendo a Deus. Não importa quantas vezes vai ser aquecida a fornalha. Mas tenha temor de Deus. Tenhamos, irmãos. Nós precisamos temer de verdade. Não só dizer eu temo, mas estar concordando com o sistema maligno, com tudo que ensinam de forma errada, sem você saber, está acreditando. Pesquise, vai na Bíblia, busque conhecimento na palavra. Se é contrário à vontade de Deus, diga: não, eu não vou obedecer. E observe, irmãos, que eles colocam primeiramente Deus na frente. Ele já começa a declarar que Deus, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Primeiro eles declaram que Deus pode, ou seja, em outras palavras, olha, o meu Deus, ele é grande. Olha, o meu Deus, ele pode se ele quiser me livrar. Em outras palavras, irmãos, é o que ele diz, que ele sabe muito bem do poder de Deus, que é grande. Deus não é um Deus, um D minúsculo que não pode resolver nada, um Deus carregado por mão de homem que não pode nada. É um Deus grande, é um Deus que criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou tudo, e é ele que manda de todas as coisas. Eles esqueceram que o Deus que criou o ser humano, que criou todas as coisas, criou também o fogo, que podia mandar no fogo. Olha que coisa! Eles esqueceram que Deus também criou o fogo, que Deus manda no fogo, manda na água, manda na natureza. Ele manda o que ele quiser e tem que obedecer. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Então eles estão aqui declarando que Deus, ele pode sim, que ele é grande. Mas mesmo se ele não livrar, olha o que eu acho mais lindo aqui, irmãos, é isso aqui. Fé é isso aqui, irmãos. Aí no 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, irmãos, aqui era um crente de verdade na prática, viu? Ele não estava falando que era um crente, não. Ele estava mostrando na prática que, se possível fosse, iam morrer, mas não ia obedecer ao decreto do rei. Oh, glória! Ele não está usando aqui agora. E se Deus não livrar? E o que será de nós? Eles não estão preocupados não, irmão. Se não, fica sabendo, ó rei. Ou se ele livrar ou não, eu não vou de forma nenhuma. Se ele não me livrar também, não vou obedecer. Olha aqui, irmãos. Esses crentes aqui, não é uma lição linda, tremenda de fé para nós?
Não dá vontade de dizer assim, ô meu Senhor, eu quero ter, Senhor, eu quero ser dessa forma, eu não quero me prostrar perante ao sistema, eu não quero concordar com aquilo que é errado por medo de perder o emprego, por medo de ganhar um bom dinheiro, por medo de perder algo, por medo de perder isso, por medo de perder aquilo, eu não quero perder minha comunhão com Deus por nada. Seja lá o que for, até minha própria vida, se for o caso que eu vinha perder, mas que eu não vinha perder a minha salvação. Esses homens prezaram, irmãos, preferiram, se fosse o caso, morrer, mas não obedecer a Deus. E quando você honra a Deus, Deus te honra de forma tremenda e gloriosa. Veja como Deus honrou aqueles homens, irmãos. Mas por quê? Porque primeiramente eles honraram a Deus. Honre a Deus e você vai ver Deus honrar seus sonhos, seus projetos, seus negócios. Honre a Deus, obedeça simplesmente a Ele e você vai ver Ele agindo de forma sobrenatural sobre o teu lar, sobre a tua vida. E jogando por terra tudo aquilo que é contrário à vontade dele sobre a tua vida. Aí nós vamos ver, irmãos, aqui no 28, então vamos ler o 28 em diante, ainda de Daniel, Daniel 3, Daniel capítulo 3, versículo 28 em diante. Veja o que está escrito, vou ler bem rapidinho, em nome de Jesus Cristo, para nós concluirmos e orarmos. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eita, glória a Deus. Esse é o mesmo Deus, irmão. Nós servimos esse mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não mudou. Ele está disposto a te livrar, a te proteger, a mudar a história, a realizar na tua vida desde quando você obedece, desde quando você honra os princípios da palavra dele e vive aquilo que você já conhece e sabe que é correto. Deus, ele honra, irmãos. Olha aqui Deus honrando esses homens, porque confiaram. O rei viu que eles preferiram confiar, obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso e não obedecer a ele. O mesmo que afrontou você, depois teve que fazer um decreto. Os mesmos que se levantam muitas das vezes, irmãos, para nos afrontar, vai ser os mesmos que Deus vai usar para nos honrar. E Deus fez, irmãos, através daquele rei, fazer com que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem. Eles prosperaram depois de quê? Depois que honraram a Deus. Glória a Deus. Então Deus, ele faz isso, irmãos, quando ele vê fidelidade, sinceridade, honestidade, retidão, confiança, não de boca, irmãos, mas de verdade, entrega por completa. Deus, ele age. Deus, ele faz mudar coisas que, sabe, nós ficamos assim, até nós vemos, eita, Deus fiel, foi Deus mesmo. Foi a mão de Deus. Aqui estava tudo perdido, aqui estava tudo aos meus olhos, estava perdido o controle. Mas Deus não perde controle, irmãos. Deus, ele assume o controle de todas as coisas. Deus estava vendo tudo isso. Imagina como era que Deus observava lá de cima esses 3 jovens corajosos. Eu vou entrar.
Deus, imagina aí, eu fico imaginando, Deus, eu vou entrar neste fogo, vou fazer este fogo, não tocar nos meus filhos. A Bíblia diz que nem os fios de cabelo daqueles homens tinham cheiro de fumaça. Porque, irmãos, Deus, ele manda no fogo, manda na água, manda no homem, manda em quem ele quiser para mostrar a sua glória, o seu poder. E o rei Nabucodonosor teve que entender que não existia outro Deus, e ele faz um decreto que quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles sejam punidos. Oh, meu Pai, tenha compaixão de nós, nos dá dessa fé, nos aumenta a cada dia nossa confiança em Ti, meu Senhor. Honrar simplesmente, obedecer o que está escrito na palavra de Deus e não querer imitar o mundo e não querer fazer tudo que o mundo está fazendo, contrário e concordar, dizer que é certo aquilo que Deus abomina. Oh, meu Pai, tenha compaixão de nós. Vamos orar, irmãos, agradecendo. É lindo demais, eu amo demais, porque eu estou vendo aqui, irmãos, que foi na prática, esses homens não estão dizendo, olha, eu sirvo a Deus, olha, eu sou crente. Não, eles estão provando nas atitudes. Quer saber que uma pessoa, irmãos de Deus, veja as atitudes, não observe o que a pessoa fala, observe as atitudes. As nossas atitudes nos revela que somos servos de Deus. As nossas atitudes no meio dos nossos homens, tem revelado que somos verdadeiramente servo de Deus? Oh, meu Senhor, nos ajuda. Vamos orar, irmão, só com a ajuda dele mesmo, do grande, do todo-poderoso, que é o nosso Deus, que não há outro igual a ele. Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças nós te damos. Obrigado, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Deus justo, Deus fiel, tu és poderoso. Senhor, manda no fogo, na água, manda no homem, manda em quem o Senhor quiser, e todos têm que obedecer a tua voz, porque tu és grande, tu és poderoso. Foi o Senhor Deus que criou todas as coisas para louvor do teu nome. Deus, eu entrego cada vida que orou, que está, meu Pai, que ouviu essa mensagem, entregando a Ti, agradecendo ao Pai, ao Filho, Espírito Santo de Deus. Amém.